E a CIA, a Central de Inteligência Americana, divulga documento guardado a 7 chaves, onde mostra movimento de comunistas para a tomada do Brasil antes de 64. Ou seja, alguém terá de reescrever os livros de história, pois os militares foram verdadeiros heróis em uma época conturbada que agora passamos a entender, que agora passamos a conhecer a verdade. Olha só, muito se fala sobre os ocorridos em 64. Tratam o movimento de resistência como um golpe militar. O país conhece assim, porque foi desta maneira que a história passou a ser contada nas universidades e escolas secundárias do país, em uma maneira de doutrinar as gerações futuras. E hoje nós podemos dizer isso com muito mais segurança. Então, vamos relembrar os fatos com um breve contexto para entendermos melhor o que foi revelado há cerca de 2 dias. Vamos lá. A chamada derrubada do poder em 64 no Brasil, conhecida até hoje como golpe militar, foi um evento que resultou na deposição do presidente João Goulart e no início de um regime militar que durou até 1985. O tal golpe foi um movimento articulado por setores das Forças Armadas com o apoio de empresários, parte da imprensa, setores da sociedade civil e também dos Estados Unidos. Sim, dos Estados Unidos. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, nos anos anteriores à Revolução, o Brasil enfrentava uma grave crise política e econômica, semelhante à de hoje. João Goulart, que assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, era visto como um político com inclinações à esquerda, defensor de reformas de base, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras. Ele queria tomar essas empresas, exatamente como Nicolás Maduro estava fazendo na Venezuela nos tempos atuais. Diante disso, setores conservadores da sociedade, incluindo empresários e latifundiários, temiam, e com toda razão, que Jango estivesse aproximando o Brasil do comunismo, especialmente em meio à Guerra Fria, quando os Estados Unidos apoiavam regimes alinhados contra qualquer influência socialista na América Latina. O governo norte-americano, através da Operação Brother Sam, estava pronto para intervir, inclusive militarmente, caso fosse necessário. E o movimento para derrubar João Goulart começou em Minas Gerais, com o governador Magalhães Pinto e o general Olímpio Mourão Filho mobilizando as tropas. O movimento começou na sociedade civil e, com as articulações de Magalhães Pinto, marchou rumo ao Rio de Janeiro. Outros estados rapidamente aderiram ao movimento, como foi o caso de São Paulo, com o governador Adhemar de Barros, e o próprio Rio de Janeiro, com Carlos Lacerda. Ao tomar conhecimento do avanço da resistência e sem apoio suficiente para lutar, João Goulart fugiu para o Rio Grande do Sul, onde Leonel Brizola era o governador e cunhado dele. Posteriormente, Jango se exilou no Uruguai. Brizola era casado com a irmã de Jango, Dona Neuza Goulart Brizola. Além do vínculo familiar, Brizola foi um dos principais aliados políticos de Jango e um dos líderes da resistência ao que se convencionou chamar de golpe de 64. Na época, ele era um dos principais nomes da esquerda brasileira e defensor das reformas de base, como a mesma reforma agrária defendida por Jango e a nacionalização de empresas estratégicas. Durante a crise que culminou na derrubada de Jango, Brizola tentou organizar a Rede da Legalidade, um movimento que já havia liderado em 61 para garantir a posse de Jango, após a renúncia de Jânio Quadros. Só que em 64, ele tentou mobilizar a resistência armada, mas sem sucesso. Após o golpe, Brizola também se exilou no Uruguai e só retornou ao Brasil com a anistia em 1979. Ele e um monte desses que você vê por aí na televisão, dizendo hoje não à anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Vê se pode. Pois em 2 de abril
E agora, para encerrar essa contextualização, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou a presidência vaga e o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente a presidência da República. Poucos dias depois, os militares consolidaram o controle do país e passaram a governar por meio do Ato Institucional número 1, o AI-1, permitindo a neutralização política e repressão aos que, hoje sabemos, tentavam implementar o comunismo no Brasil aos moldes de Cuba e China. Presta atenção. Isso é fato, é a verdade, é história. Só que durante muito tempo a esquerda negou tudo isso, negou que estavam tentando implementar o comunismo no Brasil, que isso era conversa fiada, desculpa dos militares para tomar o poder e coisa e tal. Como sempre, narrativas que, quando repetidas à exaustão, se tornam verdades. Só que Donald Trump assumiu o poder nos Estados Unidos novamente. E com isso ninguém contava. Agora, muito mais maduro e consciente de seu papel de servir a nação, cumpriu mais uma promessa de campanha, que foi abrir ao público os arquivos secretos da morte do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy, o JFK. Mas aí aconteceu o inesperado. Ou, quem sabe, foi proposital mesmo, estrategicamente pensado. As autoridades americanas divulgaram um trecho específico que trata do Brasil. Mas olha só que coisa interessante. O que o Brasil tem a ver com a morte do presidente americano? Teoricamente, nada. Pelo menos por enquanto. Mas o documento saltou aos olhos. Um documento da CIA, a Agência de Inteligência Americana. E nesse documento a CIA detalha que brasileiros estavam sendo treinados pelo regime comunista chinês de Mao Tse-tung e também pelos revolucionários Fidel Castro e Che Guevara desde 1961 para a implementação do regime comunista no Brasil, exatamente como era na China de Mao Tse-tung, um dos maiores genocidas da história da humanidade. Esses brasileiros, de acordo com o documento da CIA, viajaram para Cuba e ainda tiveram treinamento de guerrilha armada para tomar o país depois da renúncia de Jânio Quadros no mesmo ano de 61. Eles receberam treinamento de como agir com violência, matando brasileiros para intimidar a resistência, doutrinando escolas e corrompendo a mídia e os meios artísticos. Está tudo lá? No documento da CIA e muito mais. Veja que não é um documento feito agora por bolsonaristas, entre aspas, como a esquerda adora dizer. Esse documento jamais poderia ser divulgado e não seria de jeito nenhum se Trump não tivesse assumido o poder na Casa Branca e decidido abrir tudo para o público. O documento da CIA traz nomes conhecidos, que fizeram miséria depois no Brasil, explodindo bancos, assaltando a mão armada e depois se tornando autoridades anistiadas da República Brasileira. Tudo isso eles fizeram escondidos na bandeira da resistência contra os militares golpistas. Mas, na verdade, eram eles que estavam se preparando para dar um golpe e foram frustrados pelos militares de 64, segundo consta no documento da agência americana. Os militares brasileiros deram, enfim, um golpe mesmo. Mas foi um golpe contra os golpistas. Na verdade, foi um contragolpe. Se não tivessem agido como agiram, o Brasil hoje poderia ter uma outra bandeira, como tem a China e a Coreia do Norte. Que vergonha, que vergonha. E pensar que tivemos aulas nas universidades, eu e você, totalmente invertidas da realidade dos fatos. É uma vergonha. Os revoltosos daquela época não queriam derrubar o regime militar para libertar o povo da ditadura, né, Pisolato? Eles queriam e iam implementar a ditadura deles, como começamos a perceber nos dias de hoje.
Uma ditadura mais adaptada para a realidade contemporânea. Professor de História e jornalista como você é, Marcos Pisolato, vamos analisar agora essa situação. Entramos no seu campo, no campo da história. Hein? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado. Meus cumprimentos à nossa audiência. Eu vou começar saudando especialmente aqueles que são professores de história exótico que nos assistem, porque só a gente sabe o quanto a gente foi chamado de teórico da conspiração nas últimas décadas, né? Quantas vezes a gente insistiu, foi até ameaçado de várias, inclusive de perder emprego, por conta de fazer afirmações como essa que os relatórios da CIA estão confirmando agora. A gente sempre falou isso. O golpe militar, que não é um nome nem que eu prefiro o nome Revolução de 64, porque foi de fato uma revolução aqui no sentido correto da palavra revolução, já que havia um risco evidente de o Brasil se tornar, naquele período, provavelmente uma Cuba. O relatório deixa muito claro isso. Eu vou acrescentar, você fez uma brilhante introdução, uma contextualização daqueles anos, eu vou acrescentar algumas informações para deixar mais claro ainda esse risco evidente. O Jânio Quadros foi o primeiro presidente a governar integralmente a partir de Brasília, governou só 7 meses, né? E nesses 7 meses, ele trouxe o maior símbolo da Revolução Comunista para o Brasil. O Che Guevara visitou o Brasil, gente, em 1961, apertou a mão do Jânio Quadros, ganhou condecoração do Brasil em 61, antes do regime civil-militar ser implantado, antes da Revolução de 64. O João Goulart, enquanto isso, visitava a Alemanha Oriental, que era um país sob comando da União Soviética, visitava a China. Tem tanto evento que a gente não conseguiu ler tudo que está nesses relatórios, porque a letra até é um tanto quanto ruim, tem um inglês um pouco estranho, porque são relatórios de espionagem, né? Então a gente fica um pouco sofrível a leitura. Mas tem um caso que aparece aí, cita alguns nomes além, claro, do João Goulart, do Brizola, que você bem mencionou, além de parente, era governador do Rio Grande do Sul, e ele aparece nos relatórios como sendo o nome mais cotado, aquele que tem maior chance, veja bem, Leonel Brizola, aquele que tem maior chance de ser o Castro brasileiro. Então estava muito claro o que Cuba estava fazendo. Cuba, lembrando aqui que Cuba era um satélite da União Soviética. Volta e meia ela aceitava muito mais dinheiro soviético, volta e meia ela fazia uma chantagezinha com a União Soviética e acabava recebendo apoio chinês. Isso que a gente nem chegou ainda no leste europeu, que vai ter muito mais coisa para mostrar. Então você tem o João Goulart com clara tendência de esquerda, eu posso dizer até que não é só uma inclinação, ele estava caído completamente pela esquerda. As medidas que ele vai tomar quando ele assume a presidência, porque vai levar um tempo, né? Ele assume em 61, aí tem o problema do parlamentarismo no Brasil, feito justamente para evitar que o João Goulart tomasse medidas muito radicais. Então nós tivemos um modelo parlamentarismo no Brasil por 2 anos, aí vem um plebiscito, o plebiscito mostra que o povo ainda tinha essa ilusão com relação ao João Goulart, então havia um apoio civil a ele. Quando ele assume a presidência, aí sim, nós já estamos em 63 e a essa altura o movimento revolucionário Tiradentes, que é de 1961, aí pertinho de você, Paulo, na região de Goiás, Tocantins, era ali que ficava o famoso campo de treinamento. Quantas vezes eu falei em sala de aula desse campo de treinamento? Existia um campo de treinamento no movimento guerrilheiro, que vinha armas, vinha dinheiro de Cuba, alguns saíam daqui, iam para Cuba treinar. Mais de 400 brasileiros foram treinar em Cuba técnicas de guerrilha. Ou seja, não era para aprender, fazer educação cultural socialista. Era para matar, era para sequestrar, era para fazer um golpe comunista no Brasil. O movimento foi desbaratado em 62, antes, portanto, do regime militar. Tem o famoso avião que o relatório mal menciona, um avião que partiu do Brasil para Cuba, mas acabou caindo nos Andes, e esse avião tinha uma série de documentos que revelam os nomes das pessoas que estavam sendo treinadas, como que o dinheiro era mandado para cá, quanto que cada brasileiro recebia. O relatório da CIA está mostrando isso, mais ou menos $1.000 cada brasileiro recebia depois do treinamento, mais as armas, mais a entrada segura no Brasil. Quando o Jango recebeu esses relatórios, olha, tem relatórios dizendo aí que tem brasileiro sendo treinado por Cuba. O que o Jango fez? O João Goulart devolveu esses relatórios para Cuba, para abafar a situação. O POLOP, que é outro grupo revolucionário, que é o Política Trabalhista Brasileira, que é um movimento marxista, é um grupo armado de 61. O grupo da Dilma, que é o Colina, grupo armado de 61, a Dilma tem entrevista dela dizendo que ela foi treinar guerrilha, luta armada fora do Brasil.
A Dilma lá em 2003, quando ela era ministra. O MR8, né? O que não falta é o MR8, o Colina, o Zé Dirceu fez treinamento de guerrilha, gente. É que eles passaram por uma fase, e aí você bem falou, Paulo, que eles tomaram conta das mídias. Isso eles aprenderam lá fora, aprenderam com a China, aprenderam com a União Soviética, aprenderam com Cuba, controlar os meios de comunicação, olha a história se repetindo, né? Controlar as narrativas. Quando eles saíram do regime militar com a anistia lá em 79, a anistia que agora eles não querem dar aos outros por muito menos, porque você bem falou, nós estamos falando de pessoas que queriam pegar em armas para fazer uma guerra civil no Brasil e matar todos aqueles que não concordavam com o regime socialista castrista. É disso que eles foram anistiados. E agora a senhorinha que tingiu a estátua com batom, que é no máximo vandalismo, essa não tem direito à anistia. Nós que estamos agora denunciando isso, nós não temos o direito de falar isso. Nós estamos falando de pessoas que acham que, controlando a narrativa, elas teriam a oportunidade de dizer, não, nós fizemos coisas ruins, mas foi em nome de uma coisa boa. O Gabeira, gente, foi no movimento revolucionário 8 de outubro, que é a data de morte do Che Guevara. Ele tem um vídeo falando, olha, quando os meus colegas de guerrilha falam que queriam a democracia, eu dou risada, porque a gente queria uma ditadura socialista no Brasil. Então, para encerrar, Paulo, você bem o disse, o que essas pessoas queriam era tomar o poder à força. O Francisco Julião, que o Gustavo Gayer citou, eu acho que ele desconhece quem é o Francisco Julião. Francisco Julião era líder guerrilheiro das ligas camponesas, é modelo maoísta. Eles iam armar os camponeses e vinham para a cidade para matar a gente e tomar o poder. Está no relatório da CIA, o Francisco Julião, gente. É uma realidade que agora é factual, não é mais teoria da conspiração. Na verdade, sempre foi factual. É que a gente era impedido de falar, e quando era falado, as narrativas do espaço da esquerda são muito maiores, porque infelizmente, como você também disse, as universidades ainda são de orientação marxista, embora com certas cores diferentes, elas ainda são marxistas. O discurso ainda está lá. Por isso eu acho que aí nosso segundo debate pode ser esse. Como que essas informações podem vir a atingir o Brasil, especialmente a educação no Brasil? Porque os livros de história, de fato, precisariam urgentemente serem modificados para incluir essa nova realidade factual. Pisolato, antes da gente começar essa entrevista, a gente estava conversando aqui em off que eu me formei em uma das faculdades que formavam mentes de esquerda no país. A que mais formava, né, mentes de esquerda no país. Agora você imagine como é que eu saí da faculdade. Como é que a minha cabeça estava totalmente doutrinada. E hoje, lembrando disso, eu via que os professores depois no mercado de trabalho, os meus chefes dentro da área do jornalismo, no curso de jornalismo, riam, sorriam como se tivessem com a missão cumprida, que tinha dado super certo. Formamos mais uma linha de esquerda comunista e coisa e tal. E foi assim durante muito tempo, hein? Minha cabeça só abriu verdadeiramente para a realidade quando eu fui embora do país. Porque até então estava difícil. Porque a doutrina era muito grande. Principalmente quando você está na linha de formação de opinião. Então realmente é uma batalha muito dura. E esses caras hoje, a gente tendo um profundo conhecimento de história, a história teórica, a história prática, porque nós tivemos a experiência de viver nos dois tempos, nós estamos vivendo agora, nós somos uma geração privilegiada, Pisolato, porque a gente pegou curso de datilografia. Muita gente nem sabe o que Entregou é a isso. idade, hein? Entregou a idade. Não, quase. Você tinha isso aí, tinha telex dentro das redações. E hoje nós dominamos a tecnologia, com tudo isso que tem de ponta, como qualquer jovem que já nasceu dentro dessa era tecnológica. Então nós somos uma geração privilegiada. Então, fazendo essa comparação dos tempos, olhando a história, tanto teórica quanto prática, a gente vê o tanto que a gente foi enganado. E esses caras tomaram na cabeça, Porque eles planejavam, como você disse, e é bom a gente lembrar, eles planejavam um golpe
antes da reação dos militares. Exato. Desde 61. E muita gente ficava se perguntando por que Jânio Quadros renunciou. Diz que foi dormir um dia e bêbado acordou e ali renunciando. Quem sabe ele já não estava sofrendo uma pressão, já não está mais aqui para dizer, quem sabe o relatório da CIA traga mais alguma coisa, quem sabe ele já não estava sofrendo uma pressão por parte desses extremistas. E ali, perturbado, bebia, tentando fugir daquela situação, e no dia seguinte, muito contrariado, porque ele foi muito bem eleito, né? Com aquele negócio da varre, vassourinha, que era o slogan dele de campanha. Ele levou muitos votos, Pizzolato. Era uma responsabilidade muito grande para um presidente que prometia ser, né, uma promessa para o Brasil. E, de repente, aconteceu no que aconteceu. Então, quem sabe esses caras já não estavam pressionando e preparando o Jango Goulart, né? O João Goulart, o Jango, para assumir, e o Brizola também. Ele era isso aí. Ele era dessa linha comunista, não é? E aí você vê mais um monte de outros parlamentares da linha de esquerda que saíram como heróis ultimamente, mas que, na verdade, financiavam às escondidas todas as ações criminosas por parte desses extremistas comunistas. Sabe quem sofria com isso, Pizzolato? A família, os filhos, que eram inocentes e sofriam pelos pecados dos pais. Os pais que roubavam, matavam, estouravam bancos, porque não conseguiram colocar em prática antes do tempo. Houve a reação dos militares. Nós tivemos a marcha da família, né? As senhoras, as mães, a marcha do terço, que saíram pela cidade de São Paulo rezando o terço. Você vê ali imagens, né? A gente estava com imagens, olha aí, a passeata de mais de 500.000 pessoas. E tinha muita gente. Só que eu chamo a atenção para uma coisa, viu, Pizzolato? Tem mais gente nas manifestações de agora do que nessa época aí. Exato. Entendeu? Não é? Exato. Tem mais gente. Ah, tudo bem, vão dizer, mas naquela época, né, o censo, né, brasileiro era diferente do que é hoje. Não estou falando disso, estou falando por metro quadrado. É porque hoje, nas manifestações, as pessoas não são autorizadas a usarem essas faixas. Pelo menos assim, são pedidas para não usar essas faixas nas manifestações. Mas nós temos um número muito maior de pessoas reclamando hoje da situação. E a economia no Brasil hoje e a crise política, Pizzolato, por incrível que pareça, estão piores do que nessa época aí de 64. É ou não é? Só a única coisa que mudou de lá para cá talvez seja o ferramental que os grupos socialistas estão usando. Eles não pensam, alguns, né, ainda pensam como se pensava lá nos anos 60. Até porque as ideias do Gramsci, que é o que essa esquerda revolucionária pensa hoje, não tinham chegado no Brasil, não tinham sido traduzidas ainda. Aliás, o grande tradutor e introdutor da obra do Gramsci foi o Fernando Henrique Cardoso. Que muita gente achava que era de direita, na verdade era esquerda já, com o processo de revolução cultural, que é esta que você passou, que eu passei na universidade, eu passei 2 vezes por Universidade Federal, graças a Deus a segunda vez eu saí incólume. A primeira eu acreditava mesmo, porque o buffet que nos ofereciam na universidade, Paulo, só tinha um tipo de comida, era só literatura marxista, era só aquilo. Então você imagina um jovem com a mente muito volúvel, muito moldável, o tempo inteiro os professores te bombardeando com aquilo, te convocando para as manifestações, para as passeatas, você se sente pertencendo a uma tribo, o ser humano é tribal, ele é gregário, ele quer participar. Não tinha oferta, só tinha um buffet, literatura marxista. Então era normal que a gente saísse assim. No teu caso, você foi entrar em contato, por exemplo, com a cultura dos Estados Unidos, lá entrou em contato com a liberdade, que lá nos anos 60, 70 e 80 não havia no Brasil. Ela começou a aparecer justamente quando a internet começou a aparecer. Porque muitos dos livros que a gente tem hoje, que não são de literatura esquerdista, marxista, só são traduzidos depois dos anos 90. Então a gente começou uma espécie de renascimento de direita, se é que dá para chamar assim, embora a direita seja muito particionada ainda, porque a direita no Brasil não é orgânica, ela foi nascendo como uma pipoca na panela, foi explodindo em várias direções. A gente não tem essa organicidade que a esquerda tem. A esquerda está há muito tempo construindo essas mentes. E ela ainda está dentro das universidades. Só que agora o público que a gente está mandando para lá já não é mais um público tão ingênuo assim.
Então, talvez por isso, dada essa maior participação na informação, pelo menos por enquanto o ministro deixar, né, quando ele não interpretar alguma lei a seu bel prazer, a gente vai continuar falando, continuar sugerindo leituras. Depois, se o público quiser, é só me perguntar nos comentários aqui. Tenho vários livros aí sobre regime civil e militar, alguns são em espanhol, outros são em inglês, mas até tem uns em português, que dá para ler a história real do regime 64. Então, essa participação que você mencionou, que é maior hoje, e olha que as pessoas estão com medo. O 8 de janeiro e as condenações, já estamos aí com 480 e algumas coisas de condenados já, né? Salvo engano, estamos chegando a 500 condenados, inclusive lá o morador de rua que não sabe como fazer para pagar a dívida de 5 mil, é um golpista de Estado, coitado, mora na rua e ia derrubar o Estado. Mas enfim, enquanto nos deixarem falar, nós vamos estar apontando a direção. Como sempre a gente fala aqui, essa é a defesa da liberdade que o nosso programa faz, né? Não precisa acreditar na gente. Leia os relatórios da CIA, ouça o que a gente está falando e vai olhar o que de fato aconteceu, que posição verídica era da esquerda naquela época, se era democracia mesmo. E mesmo hoje não é democracia. Olha só os paralelos, né? Você mencionou o Jânio Quadros. Jânio Quadros era um populista extremo, era aquele cara que sujava a roupa para parecer que era do povo. É possível sim que a renúncia dele foi uma tentativa desesperada de aplicar uma espécie de golpe popular, porque ele falou, deixe o poder, mas retornarei nos braços do povo. O povo tinha outras coisas para fazer, ele esqueceu que a capital não era mais o Rio de Janeiro, né? Era Brasília. E o povo não tinha tempo de ir para Brasília naquela época para ajudar o Jânio Quadros a voltar ao poder. Até porque, não sei se você percebeu, no começo eu falei, o nome do regime militar brasileiro é regime civil militar brasileiro, porque havia apoio da população civil. Os militares não entraram lá e tomaram o poder. Foi o parlamento que decidiu pela vacância da presidência, pela ausência do João Goulart. Nós tivemos aí, claro, mas aí em 66 o Castelo Branco devia ter saído, fizeram o famoso golpe dentro do golpe, porque eles insistem nessa palavra golpe, né? Era para ter eleição direta em 66 e não teve. Mas o relatório da CIA mostra que até, deixa eu pegar a data certinha, ó, até 1975... Então a gente já está quase indo para o final do regime, para o chamado processo de extensão, quando o regime começa a abrir. Até 1975 ainda havia grupos guerrilheiros sendo financiados e treinados. O perigo ainda existia. E não estou passando pano para militar, a gente sabe que eles cometeram um monte de erros, como qualquer regime, num processo de transição, num processo revolucionário como foi o deles. Erraram, inclusive, ao entregar as universidades. As universidades foram entregues para a esquerda na chamada teoria da panela de pressão, para evitar que o movimento se tornasse cada vez mais agressivo. A entrega às universidades não é importante. Olha como é importante ocupar o espaço da educação. Para encerrar, Paulo, essa minha fala, quem aí é pai, mãe, tem filho na escola, no colégio, na universidade, eu sempre falo, gente, vocês não podem se livrar dos filhos de vocês. Não é o momento que vocês estão sozinhos que os filhos estão estudando. Pelo amor de Deus, vocês estão entregando os filhos todo dia numa escola, numa faculdade. Vocês precisam tomar cuidado, tomar atento de quem está orientando a mente dos filhos de vocês. Você cai numa federal, acredite, muitas das federais ainda estão com essa história de wokismo, progressismo, identidade, linguagem neutra. Tivemos o caso na Federal do Rio Grande do Sul agora, recentemente. É como se eu dissesse para os pais assim, olha, não dá mais para você abandonar teu filho intelectualmente só porque ele chegou aos 18 anos e está na universidade. É preciso continuar acompanhando. Se você não fez um bom acompanhamento prévio da universidade, continue fazendo. Porque nós precisamos gente para ocupar os espaços que a esquerda ocupou durante tantas décadas. Olha, e tem mais uma coisa, né? Eu estudei com uma pessoa, né, que eu olhava assim, eu admirava bastante, porque ela sozinha conseguiu tirar 2 professores de uma universidade de Brasília e uma de Belo Horizonte, porque ela mobilizava os outros alunos, era uma aluna que mobilizava, ela está assistindo agora, que sabe de quem eu estou falando, que eu estou falando dela. Era impressionante, porque ela mobilizava os outros alunos e chegava lá, na reitoria ou no coordenador do curso, não queremos ele, porque ele não tem conteúdo para ensinar. É um esquerdista ou, sei lá, está faltando alguma coisa, e conseguia trocar. Por quê? Porque ela pagava, né, as mensalidades da faculdade. Então, a pessoa tem o direito, se vê e se sente que um professor está doutrinando, vai lá na coordenadoria do curso, vai lá na reitoria e exija a saída daquele professor, porque é o seu dinheiro que está sendo pago
na formação da sua mente. Se essa formação for equivocada, se for uma contextualização errada, falsa, distorção dos termos históricos, desconfie e reclame. Você falou do grupo, né, de preparo em Goiás. Você sabe que esse grupo permanece até hoje, né, Pisolato? Ele permanece, só que agora clandestino, de preparação de políticas de sem terra, né? Então ali. Tipo as ligas camponesas, elas continuaram, viraram MST. Continuam, né? ali, né, com treinamentos e essas coisas todas, para um movimento desse aí. Né? Para quê? Para visar invasão de propriedade privada.